Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre atrito estático, tá? Então, como eu falei no vídeo anterior, atrito estático, então, é quando o bloco está em repouso. Então, por exemplo, eu vou empurrar o sofá da minha casa. Se eu fizer uma força X, o sofá não sai do lugar. Por quê? Porque existe uma força de atrito. Então, se eu olhar aqui, ó, para as forças que estão atuando sobre o meu bloco, eu tenho a força peso, eu tenho a força normal, e aí eu empurrei esse cara aqui, tá? Eu vou até diminuir isso aqui. Eu fiz uma força aqui, ó, vou botar, né, 2 quadradinhos aqui, ó. Eu fiz uma força F para cá. Se esse cara não se movimenta, se ele continua em repouso, é porque o somatório das forças dá zero. É porque existe contrária a ele uma força de atrito. Esse atrito eu chamo de atrito estático. E esse atrito estático é igual a força que eu fiz ali. Então, se eu fiz uma força de 2 newtons, sei lá, estou inventando os valores aqui. Vou empurrar essa caixinha. Fiz uma força de 2 newtons, essa caixa ficou no lugar? É porque essa força de atrito também é igual a 2 newtons. Aí eu fiz o quê? Fiz uma força maior, agora igual a 3 newtons. A caixa permanece no lugar. É porque essa força de atrito também é igual a 3 newtons. Bom, mas se a força de atrito estático é sempre igual à força que eu faço, como é que eu consigo tirar essa caixa do lugar? Eu consigo tirar essa caixa do lugar porque essa força de atrito estático, ela tem um valor máximo. E aí, para que eu tire essa caixa do lugar, eu preciso fazer uma força F aqui maior do que a força de atrito estático. Então, para movimentar o objeto ali em questão, a força F tem que ser maior do que a força de atrito estático máxima. Porque se ela for igual, né, ela vai ficar em repouso. Então, ela tem que ser maior, minimamente maior. Essa força de atrito estático máxima, ela é dada por o μ estático vezes a normal. A fórmula é a mesma. Antes era o coeficiente de atrito cinético, agora é o coeficiente de atrito estático, tá? Uma coisa interessante é que o atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Por isso que para tirar alguma coisa do lugar, eu preciso fazer uma força maior do que para manter ele em movimento. Por quê? Para que eu tire ele do lugar, eu preciso fazer uma força maior do que a força de atrito estático. Para eu manter ele em movimento, se eu fizer uma força pelo menos igual à força de atrito cinético, ele vai permanecer com velocidade constante, né? E como o atrito estático é sempre maior, o coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente cinético, essa força de atrito estático, sempre a máxima, né, vai ser sempre maior do que a força de atrito cinético. Então, por isso que é sempre mais difícil você tirar uma coisa do lugar, né? Tu vai empurrar uma caixa enorme, assim, tu faz muito mais força para tirar ela do lugar do que depois para continuar empurrando, tá? Então, é por isso que isso acontece. Se eu colocasse isso num gráfico, vamos botar aqui, tá? Se eu colocasse num gráfico, ficaria assim, ó. Deixa eu pegar aqui a outra cor. Esse gráfico fica bem bonitinho assim. Eu vou fazer um gráfico de força de atrito, esqueci de botar a legenda. Força de atrito em relação à força F, tá? Ele vai ficar assim, ó. Força de atrito igual a força F, até que atinge aqui esse pico, tá? Que é a iminência de movimento, que é a força de atrito estático máxima. Atingiu esse pico, ó. Aí ele entra em movimento, e aí você tem aqui, ó, a tua força de atrito cinético. Então, esse gráfico fica mais ou menos assim, tá? Muito bem. Um exemplozinho bem simples aqui, mas eu acho que é o suficiente para ilustrar o que eu quero dizer, é que um bloco de madeira de 10 kg, inicialmente em repouso, sobre uma superfície plana e horizontal, é submetido a uma força F igual a 50 newtons. Sabendo que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície é 0,6 e o cinético é 0,5, determine a aceleração do bloco. Então, normalmente o cara lê esse problema, gente, se ele deu os dois atritos, é porque a gente precisa levar em consideração alguma coisa aí, tá? A gente precisa, no mínimo, checar para ver se esse cara entra em movimento, porque ele está inicialmente em repouso. Então,
eu vou desenhar aqui meu bloquinho em repouso, tá? Tá aqui a minha caixinha, esse cara aqui tá em repouso. Eu tenho o peso, tenho a normal e tenho a força F para lá. Contrária a essa tendência, eu sempre digo que a força de atrito ela é contrária à tendência de movimento, porque aqui ele está em repouso. Se eu empurro ele para lá, eu não sei se ele vai entrar em movimento. Ele só vai entrar em movimento se essa força F for maior do que a força de atrito estático máxima. Então, eu não sei ainda se eu vou conseguir colocar em movimento fazendo uma força de 50 newtons, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é saber o valor da minha... Deixa eu pegar um mais fininho aqui. A minha força de atrito estático máxima. Lembra que ele é o Mi estático vezes a normal. De novo, como ele está em equilíbrio na vertical, a minha força normal, vou fazer aqui, é igual ao peso, que é M vezes G. Ou seja, a massa é 10 e o G também é 10. A normal, que é igual ao peso, é igual a 100 newtons, tá? Então, a minha força de atrito estático máxima é esse Mi estático, que é 0,6, vezes a normal, que é 100, certo? Então, a minha força de atrito estático máxima é igual a 60 newtons. Para que esse bloco entre em movimento, essa minha força F tem que ser maior do que 60 newtons. Tipo 60,1, 60,01, qualquer coisa maior do que, do que 60. A força que eu estou fazendo, olha aqui, a força que eu estou fazendo é igual a 50 newtons. Ou seja, esse cara não vai entrar em movimento, ele vai permanecer em repouso. A força de atrito vai ser igual a 50 newtons. Esse cara não vai se movimentar. Então, a pergunta é, determine a aceleração. Se ele continua em repouso, a aceleração é igual a zero. Beleza, pessoal? Então, é isso sobre atrito estático. Até o próximo vídeo.